Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na lição de número 10. Estamos aqui no livro de Atos, né? E a nossa lição hoje é sobre a expansão e o processo de oposição. O nosso texto devocional para hoje, para a nossa lição, é o Salmo 96, versículos de 1 a 13. É interessante que você, ou hoje ou durante a semana, você faça a leitura desse salmo. E o nosso versículo-chave é Atos 12, 24, e diz o seguinte: Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Vamos ver então. Expansão. Vamos começar, hoje nós vamos ver várias situações acontecendo ali nos tempos primitivos. Nós estamos nos capítulos 11 e 12 de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos começar vendo o processo de expansão, de crescimento, né? Como as coisas aconteciam. A igreja lá em Antioquia, e aí nós estamos em Atos, capítulo 11, versículos 19 a 30. E nós vamos ver especificamente como é que estava lá a missão entre os gregos. Os crentes que foram dispersos alcançaram a Fenícia, atualmente o Líbano, Chipre, Antioquia. A maioria dos divulgadores, daquelas pessoas que estavam divulgando o evangelho, pregavam apenas para os judeus. Mas lá em Antioquia foi diferente, aconteceu de uma forma diversa. Entre aquelas pessoas que se dispersaram, havia alguns que eram de Chipre e de Cirene e pregavam também aos gregos. A missão do Senhor estava com eles e muitos se convertiam. E aí nós vemos isso em Atos 11, versículos 20 e 21. Depois você confere aí. Vamos ver o segundo item. A missão grega, ela é ratificada, ela é confirmada por Barnabé. E aqui surge essa figura importante, né? No livro de Atos. Atos 11, versículos 22 a 24, fala as características desse homem. Lá em Jerusalém, os apóstolos ouviram que Samaria recebera bem a palavra de Deus. E para lá eles enviaram Pedro e João. E aí, dessa maneira, a mesma boa notícia veio lá de Antioquia. E a igreja, então, enviou Barnabé para verificar se estava indo tudo bem, como é que estava indo aquela igreja, né? E ajudar no processo de crescimento daquela jovem igreja que tinha pessoas de várias origens. Era multirracial. E aqui, olha que interessante, Barnabé é o único homem a quem Lucas descreve como sendo bom em Atos. E quanto aos dons espirituais, estava em pé de igualdade com Estevão. E aí nós podemos ver o seguinte: a igreja hoje precisa de Barnabés. A igreja hoje precisa de pessoas com as mesmas características daquele homem. Ele alegrava ao ver a graça de Deus, ele exortava os convertidos, ele era bom e ele era cheio do Espírito Santo. Bem, agora nós vamos ver que a missão grega, ela é consolidada por Saulo, né? Esse nosso grande conhecido. E isso está lá em Atos 11, versículos 25 e 26. Aí a gente observa o seguinte: Barnabé, mostrando-se humildade, né? Ele manda buscar Saulo, pede ajuda a Saulo, reconhecendo que ele precisava de ajuda naquele local ali. Era um local que estava crescendo muito, com muitos desafios, e aí ele manda chamar Saulo para ajudá-lo. E aqui nós observamos o seguinte: a grandeza de um líder pode ser percebida em sua capacidade de dividir tarefas. É o que a gente observa aqui nessa parceria de Barnabé e Saulo, né? Que é o nosso Paulo.
No versículo 26 do capítulo 11, mostra que pela primeira vez os discípulos, eles foram chamados de cristãos. Olha que interessante. O nome cristão, ele só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Onde aparece? Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, versículo 16. No próximo item da nossa lição, nós vamos ver que a missão grega, que estava naquele processo de expansão, ela é autenticada pelas boas obras. Ela tem uma marca, né, de boas obras. E naqueles dias, chegaram alguns profetas a Jerusalém. E entre eles havia um chamado Agabo, que dava a entender, pelo Espírito Santo, que viria uma grande fome por todo o império, isto é, por todo o império romano. Esse fato aconteceu lá nos dias de Cláudio. Então, a igreja de Antioquia, o que ela fez? Ela foi solicitada em atender às necessidades da igreja mãe, ou seja, da igreja de Jerusalém. Cada um contribuía de acordo com as suas necessidades, né? E aí as pessoas, de acordo com o que elas tinham, elas iam contribuindo. E aí a gente vê o processo de solidariedade nessa igreja aqui. Os recursos que foram alcançados, né, eles foram levados por Barnabé e Saulo, que os entregaram lá para os presbíteros, para eles fazerem a distribuição àquelas pessoas que estavam nesse processo de carência. A gente vê isso lá em Atos 11, 30. E o próximo item agora da nossa lição, a gente viu até então a igreja expandindo, crescendo, né? Pessoas sendo chamadas para poder consolidar trabalhos, discípulos sendo chamados para poder fortalecer igrejas. E agora, no segundo item da nossa igreja, nós vamos ver a oposição à igreja em Jerusalém. No capítulo 12, Lucas inicia relatando a ação de Herodes Agripa I. E lá a gente vê o seguinte, qual era o plano de Herodes? Lá em Atos 12, versículos 1 a 4, fala o seguinte, Herodes era um tirano, né? Que preocupado em manter a paz lá em Roma, a paz romana lá na Palestina, ele não via com bons olhos, né, aquelas minorias crescendo, aquelas minorias, né, tendo destaque. O que ele faz? Ele mandou prender alguns da igreja. Quem? Tiago, apóstolo e irmão de João. Ele foi então morto por ordem de Herodes. Herodes estava tentando cair nas graças do povo, ficar bem com o povo, uma vez que ele era desprezado porque ele tinha uma educação romana. E aí, o que Herodes percebeu? Que com a morte de Tiago, ele agradou aos judeus. O que ele fez? Mandou prender Pedro, no dia dos pães asmos. A gente vê isso lá em Atos 12, versículo 3. Meus queridos, a gente vê aqui, Pedro foi lançado na prisão, e no cárcere, e ele foi entregue à guarda, né? A guarda de segurança máxima. Imagina a situação, né? Nada confortável, e a gente vê aqui como os discípulos, aqueles seguidores, eles passavam por tantos desafios e por tantas situações em que a vida deles na total dependência de Deus. Qual era o plano de Herodes, né? O plano de Herodes era apresentar Pedro ao povo em uma espécie de julgamento espetáculo, uma festa espetáculo, logo depois da Páscoa. E aí a gente vê que Pedro foi preso, né? Estava preso, mas enquanto isso a igreja orava, a igreja intercedia. A gente vê lá em Atos 12, versículo 5. Enquanto isso, Pedro estava lá na prisão, com aquela guarda, né? Toda naquele grande esquema de segurança, Pedro dormia, tranquilo. É interessante aqui, né?
como Atos, como Lucas aqui descreve que ele, essa tranquilidade de Pedro, né? Essa serenidade de Pedro, e no fato de dormir, né? Estar dormindo ali naquela prisão. E um anjo do Senhor, então, vai lá e acorda Pedro. E fala, e dá algumas ordens a Pedro. E o apóstolo, então, sai daquela prisão, imagina só, né? Aquela prisão de segurança máxima, Pedro saindo, né? Pedro saindo daquela prisão. E aí, Pedro se dirige à casa de Maria. Que Maria é essa? A Maria, mãe de João Marcos, primo de Barnabé. Quando ele chega lá nessa casa, as pessoas estavam reunidas, as pessoas estavam em oração. E ele bate na porta, uma criada vai lá atender, né? E quando ela vê, ela fica assustada, muito assustada, né? E ela vai lá e fala com as pessoas que estão lá dentro. Pedro está lá fora, né? Aí então, Pedro entra naquela casa, né? Ela volta, abre a porta, Pedro entra, Pedro conta tudo o que aconteceu, todos os fatos, ali é um processo de testemunho, e depois de passar um certo tempo, né, Pedro parte para um outro lugar. E o que acontece? Pela manhã, a descoberta da libertação de Pedro, né, criou um grande reboliço. Imagina, uma prisão de segurança máxima, o apóstolo saiu, né? O apóstolo saiu dali. E aí, Herodes, quando ficou sabendo daquela situação, daquele fato, né, não teve explicações que foram satisfatórias, o que ele faz? Como era de costume naquela época, executa todos aqueles guardas. E aqui nós vamos entrar num ponto muito interessante da nossa lição, a morte de Herodes. Lá em Atos 12, versículos 20 a 24. É interessante que a gente veja nesses versículos o seguinte: Herodes, ele desce da Judéia para Cesareia. Cesareia era uma cidade na costa do mar Mediterrâneo, era uma cidade marítima. E ali ficou um certo tempo. Só que havia uma coisa. Naquela cidade para onde ele foi, havia uma desavença entre Herodes e os habitantes dali. Os habitantes da cidade de Tiro e Sidom. E aí, naquele processo todo, né, os habitantes pediram a reconciliação, né? Eles entraram em uma certa harmonia com Herodes. Graças à presença, à intervenção de uma pessoa que chama Blasto, que agiu como mediador entre Herodes e aquelas pessoas. E aí Herodes, né, com vestes reais, isso está descrito lá em Atos, com vestes reais, sentado no seu trono, dirige a palavra ao povo. O povo aplaude, né? Imagina uma grande cena, e fala que Herodes não era um homem, mas Herodes era o quê? Um Deus, né? E aí Herodes aceitou aquela bajulação, ele achou bom, né, ser chamado de Deus. Nesse momento, o que acontece? Herodes foi foi ferido pela ação de um anjo e por não ter dado glória a Deus, e Lucas relata o seguinte, que esse homem foi comido de vermes. Pensa que morte triste, né? Uma morte realmente muito complicada. E isso está lá em Atos 12, 23. A morte de Herodes mostra para a gente o seguinte, de que o que acontece à pessoa que se opõe a Deus até o fim. E durante essa nossa lição, a gente observa o seguinte, que nós podemos ver a ação de Deus. Nós podemos ver a ação de Deus lá no trabalho dos missionários, nós podemos ver a ação de Deus na ida de Barnabé a Antioquia, nós podemos ver a ação de Deus, né, na solidariedade entre os irmãos lá da Antioquia, mandando alimentos, né, mandando ofertas
para as pessoas de Jerusalém, na libertação de Pedro e na morte de Herodes. Vale a pena depois você conferir aí os capítulos 11 e 12 de Atos. No nosso momento musical, nós vamos escutar um hino, que é um salmo, o Salmo 96. Eu acho que você conhece. Vamos cantar? É com o grupo Vencedores por Cristo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. No nosso momento de intercessão, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, né? São tantas bênçãos, são tantas vitórias, inclusive pelo dom da vida. Nós vamos interceder pelo nosso Brasil, né? Nosso país carece das nossas orações. Nós vamos orar pelos nossos missionários que inclusive fazem parte da nossa igreja. Nós vamos orar pelo pastor Valquimar, pela família dele, pelo seu ministério, pela sua saúde. Nós vamos orar pelos idosos e pelos enfermos da nossa igreja, que é um grupo grande, e vamos orar pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas pessoas que ainda por algum motivo não estão fazendo.
Vamos orar pelos nossos ministérios. São tantos ministérios agora na nossa igreja. Graças a Deus, né? Vamos orar pelos nossos diáconos, pela diretoria, pelas pessoas que estão ocupando cargos e que tudo possa ser feito da melhor forma para a honra e glória do nosso Deus. E vamos orar pela nossa programação de junho. Junho é o aniversário da nossa igreja. Vamos orar para que tudo seja feito da melhor forma possível e que muitas pessoas possam ser alcançadas, né? Os nossos vizinhos, amigos, pessoas que vão participar ou que estão afastados ou que ainda não conhecem a palavra de Deus. Vamos orar pelas nossas famílias. Precisamos interceder sempre pelas nossas famílias, né? E vamos orar pelo nosso querido departamento infantil, pelas professoras e pelas nossas crianças. Queridos, tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e leia novamente Atos, capítulos 11 e 12. Até breve.